Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 11 a 17 de março. Estaremos iniciando o capítulo 7 e iremos considerar os parágrafos do 1 ao 8. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões, onde nos ajuda, nos habilita a estar melhor preparado e dar bons comentários em nossas reuniões. Muito bem, então vamos iniciar o capítulo 7 do nosso livro, Testemunho Cabal. O capítulo 7 ele tem o seguinte tema: Filipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Então, Filipe dá exemplo como evangelizador. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2 e depois vamos fazer as perguntas e encontrar a resposta. Então, a leitura ela passa a nos dizer assim: Começa uma onda de violenta perseguição e Saulo passa a devastar a congregação, uma expressão que no idioma original denota brutalidade. Os discípulos fogem e, para algumas pessoas, pode parecer que Saulo será bem-sucedido em acabar com o cristianismo. Mas espalhar os cristãos resulta em algo inesperado. Como assim? Os que são espalhados começam a declarar as boas novas da palavra nos lugares para onde fogem. Imagine só, a perseguição não apenas falhou em silenciar as boas novas, mas acabou contribuindo para a divulgação da mensagem. Embora não fosse sua intenção, ao espalharem os discípulos, os perseguidores possibilitaram que a pregação do reino alcançasse territórios bem distantes. Como veremos, algo parecido tem acontecido em nossos dias. Então a pergunta do 1 e do 2: como os esforços para silenciar as boas novas tiveram um efeito contrário no primeiro século? Então, quando Paulo ele começou a devastar os cristãos, isso fez com que eles se espalhassem. Alguns acharam que era o fim, mas na verdade isso fez com que as boas novas do reino fossem pregadas em todos os lugares. Embora essa não tenha sido a intenção, mas o efeito foi positivo. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 3, subtítulo: Os que tinham sido espalhados. Um dos que tinham sido espalhados foi Filipe. Ele foi para Samaria. A maioria das pessoas nessa cidade ainda não tinha ouvido as boas novas, pois certa vez Jesus havia instruído seus apóstolos: não entrem em cidade samaritana, mas, em vez disso, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, Jesus sabia que, no tempo devido, Samaria receberia testemunho cabal, pois antes de subir ao céu, ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Então a pergunta do parágrafo 3, parte A: quem era Felipe? Então a resposta: Felipe ele era um seguidor de Cristo que evangelizava as boas novas do reino de Deus. Estabeleceu residência em Samaria e tinha 4 filhas que evangelizavam, demonstrando assim o quanto ele tinha educado suas filhas a amar a Deus. Parte B: porque a maioria das pessoas em Samaria ainda não tinha ouvido as boas novas. Pois certa vez Jesus havia dito: não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, naquele momento, não era para evangelizar naquela cidade. E a pergunta parte C: o que Jesus havia predito que aconteceria com aquele território? Ele sabia que, no tempo devido, Samaria iria receber testemunho cabal, pois ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Leitura do 4. Filipe viu que o campo em Samaria estava branco para a colheita.
Sua mensagem era como uma sombra no deserto para os que moravam ali, e não é difícil entender por quê. Os judeus evitavam os samaritanos, muitos até os tratavam com desprezo. Em contraste com isso, os samaritanos descobriram que a mensagem das boas novas não fazia distinção de pessoas, sendo muito diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Por dar testemunho com zelo e imparcialidade em Samaria, Filipe mostrou que não era influenciado pelo preconceito dos que desprezavam os samaritanos. Não é de surpreender, então, que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. Então, a pergunta do 4: como os samaritanos reagiram à mensagem de Filipe e que fator talvez tenha contribuído para isso? A mensagem de Filipe era como uma sombra no deserto. Por isso que não é de surpreender que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. E o que pode ter contribuído era o fato das boas novas não fazer distinção de pessoas, diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Leitura do 5 ao 7. Hoje, assim como no primeiro século, a perseguição ao povo de Deus não consegue silenciar a pregação. Vez após vez, forçar os cristãos a se mudar de um lugar para o outro ou mandá-los para a prisão só tem ajudado a levar a mensagem do reino às pessoas nesses lugares. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová puderam dar um notável testemunho em campos de concentração nazistas. Um judeu que conheceu as testemunhas de Jeová num desses campos disse: a força moral dos prisioneiros que eram testemunhas de Jeová me convenceu de que a fé que eles tinham se baseavam nas Escrituras e eu mesmo acabei aderindo a essa fé. Em alguns casos, até mesmo perseguidores receberam testemunho e aceitaram a mensagem. Por exemplo, quando Franz Desch, uma testemunha de Jeová, foi transferida para o campo de concentração de Gusen, na Áustria, ele conseguiu dirigir um estudo da Bíblia para um oficial da SS. Imagine a alegria que os dois sentiram quando, anos mais tarde, eles se encontraram no Congresso das Testemunhas de Jeová e ambos eram proclamadores das boas novas. Algo parecido aconteceu quando a perseguição obrigou cristãos a fugir de um país para o outro. Na década de 70, por exemplo, um grande testemunho foi dado em Moçambique quando testemunhas de Jeová de Malawi foram forçadas a fugir para lá. Mesmo quando mais tarde surgiu oposição em Moçambique, a obra de pregação não parou. É verdade que alguns de nós foram detidos e presos várias vezes devido à nossa pregação, diz Francisco Coana. No entanto, vendo que muitos aceitavam a mensagem do reino, nos sentimos confiantes de que Deus nos ajudava, assim como ajudou os cristãos do primeiro século. Então a pergunta 5 ao 7: dê exemplos de como o fato de os cristãos serem forçados a se mudar de lugar para o outro contribui para a divulgação das boas novas. Então eu vou citar apenas um exemplo. Então, um exemplo é de um irmão chamado Franz. Ele foi transferido para o campo de concentração de Áustria e lá ele começou a dirigir um estudo para um oficial da SS. E ano mais tarde eles se encontraram em um congresso. Então isso mostra como a palavra de Deus expande quando seus servos são forçados a mudar de lugar. Vamos fazer agora a leitura do 8. Claro que a perseguição não é a única razão do crescimento do cristianismo em territórios estrangeiros. Em décadas recentes, mudanças políticas e econômicas também abriram oportunidades para que a mensagem do reino fosse levada a pessoas de vários idiomas e nacionalidades. Alguns que viviam em zonas de guerra e em regiões muito pobres fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. A chegada de muitos refugiados levou à formação de territórios de língua estrangeira. Você se esforça para dar testemunho a pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas no seu território? Então, a pergunta do 8: que impacto mudanças políticas e econômicas tiveram na obra de pregação?
Pois a mudança de pessoas que moravam em campo de guerra, em regiões muito pobres, fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. E também a chegada de refugiados ajudou a formar territórios de línguas estrangeiras. Então, conseguimos perceber que o impacto político e econômico também ajudou a obra de pregação a expandir até a parte mais distante da Terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo, bem breve e rápido. Depois, vocês podem fazer a consideração do quadro, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.